Bom dia, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, irmãos e irmãs. Bondoso Pai celeste, Deus grande e bendito, soberano, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória. Agradecemos-te a tua muita misericórdia que se renovou sobre nós nesta manhã, cada um de nós. O Senhor seja glorificado, o Senhor seja exaltado. O Senhor nos conceda a graça do entendimento para que guardemos a Tua palavra. Perdoa os nossos pecados. Abençoa todas as pessoas envolvidas com a ministração da Tua palavra nesta manhã, todos os irmãos da diaconia, os irmãos da transmissão, que tudo redunde em glória ao Teu nome. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos e irmãs, abramos nossas Bíblias na carta de Hebreus, capítulo 12. Eu vou ler mais uma vez este texto que temos considerado nesses dias. Hoje nós estamos talvez na 8ª consideração desse texto. Versículo 4. Diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Bem, os irmãos têm acompanhado, domingo após domingo, a exposição desse texto. No versículo 4, dele extraímos a primeira parte, que diz respeito à disciplina que deve ser associada ao combate contra o pecado. A segunda parte, que vai do versículo 5 a 8, diz respeito ao seguinte: a disciplina é um vigoroso ato de pais amorosos. Sempre lembrando que esse texto está falando aos hebreus, falando dos hebreus, e, sem dúvida nenhuma, há uma certa, entre aspas, entrelação, talvez até causando confusão, mas há uma entrelação entre Deus como disciplinador e o Pai Celeste, ou melhor, aplicando aos filhos, e o autor aplicando também a disciplina aos filhos naturais, espirituais e naturais. Mas o ponto importante é que os pais, seja o Senhor, sejam os pais naturais, são os pais humanos, melhor dizendo, todos esses devem se envolver na disciplina. Da parte do Senhor Deus, que é perfeito, não há nenhuma dúvida. Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. Por isso nós vimos que aqui temos uma encorajadora lembrança para que os hebreus não esmorecessem, mas que eles olhassem para o Antigo Testamento e vissem que o que está sendo dito a eles agora, o problema que eles estão enfrentando, as dificuldades, os sofrimentos daquele momento não devem servir
para abatê-los, para fazer com que eles tropeçassem. Não, que eles entendessem que aquele momento, ou seja, o sofrimento que eles estavam enfrentando, era da parte de Deus, apesar de ser algo negativo, e era do Deus que os amava. Do mesmo modo, quando os filhos sofrem no sentido de receberem a palmada, no sentido de receberem a vara, no sentido de serem disciplinados, serem corrigidos, mediante o castigo físico, que os filhos que ainda são pequenos, eles não têm ideia do que isso significa do ponto de vista de raciocinar objetivamente, mas os pais fazem isso porque os amam. Então, que os filhos entendam isso. E é interessante lembrar que quando se trata de filhos que são corrigidos, eu tenho isso por experiência, aquele que estava usando a vara, aquele que estava usando a palmatória, aquele que estava usando 2 dedos, dependendo de que instrumento está sendo utilizado na correção dos filhos, aqueles mesmo é que o filho ou a filha voltam-se e seguram-se, e a gente percebe que há um carinho, dizer, não, pai, eu não vou mais fazer isso. É interessante, porque ao invés de fugir daquele que estava disciplinando, não, se apega exatamente ao disciplinador. Vocês que são pais e que fizeram isso sabem muito bem. Agora, claro, né, que se o pai está com a cara de quem quer matar, cheio de ódio, nesse caso, os filhos vão ficar extremamente apavorados e desanimados. Vocês entenderam o que eu falei? Entenderam? Então, nós fizemos algumas considerações desse versículo 5 a 8, não vou repetir, e então chegamos agora à terceira parte desse assunto, desse versículo, que está exatamente no versículo 9, ou seja, a disciplina divina suscita o gracioso temor do Senhor. Vamos ler o versículo 9, por gentileza, juntos? Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam. Então, vejam, eu vou repetir, porque eu parei no espaço. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Desse texto, ou seja, desse versículo 9, nós haveremos de deduzir 3 coisas preciosas. Eu vou repetir, vou apresentá-las como tenho frequentemente feito e em seguida vamos discorrer acerca de cada uma delas. 3 coisas. Primeiro, pais responsáveis educam seus filhos para que sejam respeitosos. Segunda coisa que veremos, o Senhor educa seus filhos enchendo-os do seu gracioso temor. Terceira coisa que veremos, filhos que aprendem a honrar a Deus gozam a verdadeira vida. Então vejamos, em primeiro lugar, vamos ler juntos? Pais responsáveis educam seus filhos para que sejam respeitosos. Meus irmãos, vejam com que carinho o escritor de Hebreus expõe esse ponto. Ele diz, além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Onde está o carinho? O carinho está em que o autor está falando da disciplina divina aplicada aos hebreus, falando que eles não deviam retroceder porque Deus os amava. Então, ao dizer isso, ele passa a usar a linguagem afetiva, lembrando dos nossos pais. Quando isso é dito, olha, além disso, tínhamos os nossos pais. Ele está lembrando do próprio pai, da própria mãe dele. Eu estou falando do autor de Hebreus. E ao mencionar isso, traz o aspecto maternal
paternal que é envolvido em amor para com os filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais e eles nos disciplinavam, eles nos corrigiam para que os respeitássemos. Ele diz, e os respeitávamos. Ele está falando de modo inclusivo, ou seja, ele mesmo lembrando do seu pai. E reafirma o papel dos pais humanos, os quais se ocuparam na atividade de educar os seus filhos. Ora, nessa relação, pais e filhos, filhos e pais, o que se vê é uma aceitação natural da disciplina. O que é isso? Aceitação natural. Irmãos, hoje está mais difícil ver isso, mas eu lembro, nos interiores especialmente, ser disciplinado era o que um filho esperava. Eles diziam assim, se nós falharmos, o papai e a mamãe vão nos bater. Mas não viam isso como uma coisa extraordinária. Não viam isso como nos nossos dias, alguns filhos na escola aprendem que se os pais usarem a vara para educar seus filhos, e os filhos poderão denunciá-los. E eles vão recorrer diante dos pais desse expediente, dizendo, olha papai, se o senhor me bater, eu vou denunciar o senhor à polícia. Esse filho não aprendeu a ver que disciplinar, ou a disciplina que vem dos pais, é fruto do amor dos pais para com seus filhos. Vocês estão entendendo a minha linguagem, não estão? Isso é o fim da picada. E eu quero dizer para vocês que se fosse comigo, eu ia preso. Eu ia dizer ao moleque, porque geralmente é moleque mesmo, é o menino. É o seguinte, você vai apanhar mais ainda e vai denunciar na polícia. Pode apanhar. Agora, é o seguinte, denunciou na polícia, vai apanhar mais ainda. Alguém, ele tem que temer alguém. O filho tem que temer alguém. Que tema pai e mãe. Porque se não temer pai e mãe, vai se tornar um delinquente e depois vai ser disciplinado. Por quê, irmãos? Pela polícia, pelo Estado. Porque a família não teve condições de criar, de suscitar temor nos filhos. Então, de um lado, os filhos aceitam a disciplina sem questionar, diz Kistemacher. Por outro lado, agora eu falo, o pai, como cabeça da família, entre aspas, ensina seus filhos a se portar bem e a conduzir-se adequadamente. Em outras palavras, irmãos, mesmo que os pais tenham sido severos, segundo o escritor de Hebreus, a resposta dos filhos à disciplina, à educação, era o devido respeito aos pais. Eu lembro, minha mãe não brincava em serviço, não. Minha mãe, quando dizia, vai apanhar, eu não tinha dúvida, ia apanhar, não tinha dúvida. Mas isso não me fez, nem a mim, nem a minha irmã, não nos fez deixar de respeitá-la, deixar de amá-la, deixar de vê-la como alguém que que cumpriu o seu papel como mãe. Aí você vai dizer, e o pai? O pai já tinha morrido, o pai morreu, deixou a gente com 2 anos de idade aproximadamente. Irmãos, mãe e pai, seus filhos, seja a idade que for, eles, se foram realmente disciplinados de forma adequada, eles vão respeitar você. Vão. Mas filhos que dão muxoxo. Você sabe o que é muxoxo? Sabe o que é muxoxo? O pai fala uma coisa e não vou fazer. Não. Olha, comigo só fazia 2 vezes, já disse. Só 2 vezes fazia esse negócio de muxoxo. Só 2. Primeira vez apanhava e depois passava um tempo e repetia. Opa, vai ser a última vez, porque não tem uma terceira vez. Filho, dá muxoxo a pai e mãe, isso é o fim da picada.
E digo mais, irmãos, agora eu vou falar aqui para vocês, todos nós aqui somos adultos, qualquer um de nós aqui presentes, dos presentes, se darmos xoxo para papai e mamãe, tá ruim, porque chegamos a uma idade que, como mudar isso? Só a misericórdia do Senhor, fazendo com que haja arrependimento. Porque olhar para papai, olhar para a mamãe, deve ser, sabe como? Com gratidão. Senso de gratidão. Minha heroína, meu herói. É isso que tem que estar em nosso coração para que nós verbalizemos isso. Papai e mamãe são meus heróis. Ele está dizendo, além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Ora, até mesmo ao usar essa ilustração com o fim de mostrar algo mais da disciplina do Senhor aos que o Senhor ama, o escritor fala o que convém à sã doutrina, pois a Bíblia é enfática, irmãos, a mostrar o dever dos filhos de honrar seus pais. Afinal, é o primeiro mandamento da segunda tábua da lei. Qual é o primeiro mandamento da segunda tábua da lei? Ou qual é o quinto mandamento? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Está lá escrito, Êxodo capítulo 20, versículo 12. É o primeiro mandamento, irmãos, e é um mandamento tão severo, no sentido das suas consequências, de não ser atendido esse mandamento, que o fim de filhos que não respeitam seus pais, não amam seus pais, não honram seus pais, o fim é drástico. Abram suas Bíblias, por favor, em Provérbios, capítulo 31. Deixa eu ver se é isso mesmo, que não está. Isso aqui está fora. 30, versículo 17. Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Essa é uma linguagem figurada, mas querendo dizer, irmãos, que aqueles que não olharam para seu pai e sua mãe com a ternura devida, com o respeito devido, sofrerão o dano correspondente ao que a figura diz. Olhos arrancados, olhos comidos, tragados. Vocês estão entendendo? E então a gente vê como o Senhor Jesus aprendeu a respeitar seus pais humanos, no sentido de que ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei e cumpriu, portanto, toda a lei. E esse mandamento estava lá, ele sabia muito, aprendeu a saber muito bem. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Meus irmãos, lembram que nós lemos Levítico capítulo 19 e vimos o que dizem os versículos 1 e 2? Vale a pena repetir a leitura. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Li 3 versículos, na verdade. Levítico 19, versículos de 1 a 3. Dessa maneira, quão importante é que os pais ensine seus filhos a reverenciá-los, como o próprio Deus requer. Abram suas Bíblias em Malaquias. No domingo passado, no afã de falar,
eu te amei, eu disse, se eu sou filho, né? Mas o texto é esse, não é se eu sou filho, se eu sou pai. Malaquias capítulo 1, versículo 6. O filho, o que é que faz? Honra. É o Senhor dizendo, tá? É natural isso. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? O contexto responde à pergunta que o Senhor faz. Ele diz, o filho honra. A palavra aqui do verbo no original, honrar, tem o sentido de ser pesado, ser importante, ser digno de honra, enfim, ser honrado. Vocês conhecem uma expressão nossa que diz assim, para fulano eu tiro o meu chapéu. Querem dizer, eu reconheço a reputação dessa pessoa, a capacidade dessa pessoa, enfim, eu me inclino para ela. O filho honra o pai. A palavra seguinte, quando ele diz, se eu sou pai, onde está a minha honra? Essa palavra aqui, para honra de respeito, quer dizer respeito. Onde está o respeito? No mesmo versículo. E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Essa palavra respeito significa reverência. Aplica-se até a ideia de medo, reverência, terror. É a mesma palavra aplicada em outros lugares com esse sentido de terror, de medo, de reverência. Enfim, respeito. Alguma pergunta? Quando a pessoa se converte já adulto e sabe que não teve esse temor e respeito durante a infância, como ela pode transmitir esse mesmo temor e respeito à sua própria descendência se ela mesma não teve essa situação na sua infância? Ok. Primeiro, se lamenta que, do ponto de vista natural, esse respeito não ocorreu, porque se espera o respeito mesmo entre filhos descrentes e pais descrentes. É natural que os filhos respeitem seus pais. Assim como é natural você ver vários gatinhos recém-nascidos, eles estão focados na mãe e até que se desliguem da mãe, eles aprendem a estarem com ela, eles estão lá envolvidos. Você olha para filhos de cadela, mesma coisa. Você olha nos animais selvagens e você vê que há esse respeito natural. Então já se espera que o respeito ocorra mesmo do ponto de vista natural. Evidentemente que esse respeito do ponto de vista natural não tem a mesma dimensão, a mesma natureza do respeito de filhos crentes para com seus pais, sejam eles crentes ou não. Por quê? Vou dizer daqui a pouco. Observem bem, entendam bem o que estou dizendo, que mesmo que não sejam crentes, os filhos não crentes vão respeitar seus pais, mas não tem um elemento nesse respeito dos filhos para com seus pais. É que o respeito, de um modo geral, não é de coração. O que é isso? Eu vou ilustrar isso com uma ideia que chegou à minha mente, ouvi há muito tempo o seguinte. A professora estava na sala de aula e mandou que todos se levantassem. E disse o que tinha de dizer e depois disse, vocês podem sentar. E um garoto não se sentou. Ela disse, fulano, sente-se. Ele disse, eu não vou sentar, professora. Fulano, sente-se. Eu não vou sentar, professora.
Aí ela entrou com um argumento que pesava muito sobre ele, ele ia sofrer danos se ele não sentasse. Ele sentou e disse: eu continuo em pé, professora. O que ele quer dizer? Eu não estou sentado porque estou lhe respeitando, eu continuo em pé. Isso já fizemos muito isso. Você cale sua boca, não fale mais isso. A pessoa no coração diz: eu continuo falando, embora não verbalize. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, o respeito dos filhos naturais para com seus pais passam por aí. Não é um respeito de coração. Tá, mas eles precisam respeitar, pelo menos exteriormente. Quando se trata da relação filhos crentes com pais crentes, o sim, Senhor, dos filhos é de fato algo do coração. Sim, Senhor, papai. Sim, senhora, mamãe. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Não é hipocrisia, não. Tem gente que usa de hipocrisia e diz tudo bem, mas não está tudo bem. Eu vou fazer, mas não quer fazer. E aqui lembra uma senhora que trabalhava comigo, eu pedi para ela fazer uma tarefa, ela fez uma tarefa, quando ela me mostrou, eu disse: olha, eu queria que a senhora repetisse, a senhora fizesse essa tarefa, porque não está legal não. Ela disse: eu não vou fazer não, pastor. Ela foi muito honesta. Eu disse: tá bom. Liguei para o senhor Nato, dê as contas dessa moça, porque não dá para trabalhar comigo não. O senhor lembra, senhor Nato? O senhor Nato, ela me procurou uma vez, anos depois, pediu perdão, graças ao Senhor. Mas ela foi melhor do que se ela dissesse, no ponto de vista que nós estamos falando. Se ela disser: tá bom, sim senhor, pastor, eu vou fazer, pastor, esse miserável me faz fazer isso, de novo esse mesmo trabalho. Tudo bem? Respondi a sua pergunta? É isso aí. Vocês entenderam, irmãos, a pergunta e a resposta dada ao irmão? O sim, Senhor, tem que ser do coração. Sim, Senhor. Ou seja, sim, meu pai, minha mãe. Ainda em relação à pergunta anterior, o questionamento do irmão é acerca da ideia de que ninguém nasce crente. Então, filho de crente é crente. E a segunda, ainda nesse sentido, de que o questionamento do irmão é no sentido de ele não teve os ensinamentos bíblicos, porque se converteu posteriormente, então não teve esse ensinamento. Como passar para os seus próprios filhos esses ensinamentos que ele não teve na infância e esse exemplo que ele não teve na infância? Ok. De fato, filhos nascidos num lar cristão não são necessariamente crentes, claro. Mas os filhos de crentes são filhos da aliança. E eles vão aprender com os pais a respeitar seus pais. Claro, se não são crentes, vai acontecer o que eu acabei de dizer. Eles não vão dizer de coração. Mas os pais têm o dever de, como tem um livro que nos ensina, pastorear o coração da criança. Exatamente o coração. Para que eles aprendam a obedecer de coração. Com relação ao fato da pergunta anterior, o irmão dizer que eu não tive a instrução devida no que diz respeito a como lidar com os pais que, no momento de disciplina, como é que isso eu vou ensinar aos meus filhos? A ideia é essa. A questão é que há um divisor de águas bem claro. A vida antes da conversão e a vida a partir da conversão. A partir da conversão, você não precisa ter experiência, ou seja, a experiência passada não deve influenciar você necessariamente, não deve. O que é que aprende? Imagina se isso fosse aplicado ao casamento. Por exemplo, quando me casei como crente, mas eu não era crente. Eu tive relacionamento fora do casamento antes de ser crente, mas quando eu me converti, eu aprendi pela palavra do Senhor, primeiro, que não convinha que eu tivesse qualquer relacionamento fora do casamento, como antes não acontecia.
Eu aprendi, desde já tinha na minha mente que eu precisava amar minha esposa tendo o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Então não precisa você, porque você não passou pela experiência anterior, ou a sua experiência anterior foi negativa, não significa dizer que a partir do momento que você se converte, a experiência negativa vai influenciar. Não. Agora a vida, o viver é diferente daquilo que os nossos pais nos legaram, o que for negativo. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Pois bem, e quando eu comecei no relacionamento com minha digníssima, foi olhando o que a Escritura diz até que nos casamos, pela graça do Senhor. Tudo bem? Mas filhos de crentes não são necessariamente crentes. Claro, precisa nascer de novo. Os crentes não geram crentes, não. Eles geram filhos que nascem debaixo da ira de Deus, que nascem no pecado e que precisam se converter. Por isso, o melhor lugar para se pregar o evangelho, fazer missões, não é indo para a África, não é indo para a Polônia, não é indo para a Croácia, não. É em casa, ali em casa. Se alguém não for bem sucedido na evangelização da sua casa, a Bíblia diz que o que fizer fora é questionável. Se não evangelizar em casa, como vai evangelizar na rua? Mas isso também não quer dizer que a evangelização é garantia de que aqueles que ouvem o evangelho vão se converter. Isso é uma questão do Senhor, certamente. Tudo bem? Sim, senhora. A irmã fez uma complementação, afirmando que, pela própria experiência dela, apesar de ter se convertido apenas adulta, de forma natural ou de forma não pastoreando, né, os pais, de certa forma, a instruíram e a fizeram honrá-los. E posteriormente, quando ela teve os próprios filhos, ainda não convertida, também repassou essa mesma disciplina. Claro, como ela falou, que depois da conversão tudo mudou porque ela já teve a honra ao Senhor Deus e pôde instruir os filhos dela nesse sentido. Ok, eu gostei muito da sua exposição, eu gostei muito do seu cascudo no irmão. Quer dizer, peraí, irmão, isso aqui foi a experiência, porque ele era homem. Irmã, eu já disse, homem não é fácil. Qual é mais fácil de ser respeitoso do ponto de vista natural para com os pais, esses meninos ou as meninas? Diga, irmãos. Naturalmente, as meninas são mais recatadas, são mais dóceis, estão mais próximas de pai e mãe. Os homens, que peste são esses homens? É sério. Mas, vejam bem, então por isso, irmã, então não é cascudo. O senhor diz, irmã, eu realmente reconheço, as meninas são diferentes. Tá, mas eu gosto de mexer com o senhor, por isso que eu falo assim. Mas eu gostei da exposição da senhora, mas tem um ponto aí que a senhora trouxe e achei legal para dizer, para fazer o contraponto ao que a senhora disse. Ela disse assim, quando me converti, a mudança que houve foi que eu passei a amar a Jesus, a honrar a Jesus. E, de fato, quando se ama a Jesus, o amor para com os homens se torna diferenciado. Na verdade, se torna a amar verdadeiramente aos homens porque ama Jesus. Por isso é que ele disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis, assim como eu vos amei. Então, antes da conversão, a senhora não podia amar seus pais como o Senhor Jesus requer. A senhora não podia respeitar seus pais como o Senhor Jesus requer. E o que foi que eu disse que a diferença não era de coração. A senhora tem que voltar lá o tempo, passar o filme do seu coração para saber como é que a senhora amava. Hoje não. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me deu paz, minha mãe, meu pai, e eu posso amá-los
no Senhor. Antes não era amor no Senhor, agora é no Senhor, que faz toda a diferença. Meus irmãos, quando eu chego aqui para vocês e digo bom dia no Senhor Jesus, irmãos e irmãs, isso não é palavra simples não, não é palavreado não. É porque se eu disser boa noite simplesmente, é o que os homens dizem. Mas ao acrescentar no Senhor Jesus, eu envolvo a mim mesmo nessa saudação, querendo dizer que o Senhor nos conceda uma boa noite, um bom dia, que o Senhor esteja envolvido conosco. Vocês percebem a diferença? Porque há pessoas que acham que eu, ao citar isso, bom dia, boa noite no Senhor, é conversa fiada. Não é conversa fiada, não. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de quem? Do Senhor Jesus. Então, irmã, a diferença é enorme. Diferença entre o nosso respeito para com os nossos pais antes da conversão e nosso respeito e admiração e tudo mais aos nossos pais após a conversão. Vocês entenderam isso? Quando o Tiago Marcelino nasceu, eu escrevi uma música para ele. O Gabriel, no dia que tiver entendimento, vai dizer, vovô, e minha música? Mas só deu para ele, para o Tiago Marcelino. O professor Davi lembra dessa música. E a música é muito simples. Tiago Marcelino, netinho precioso, olha aqui, mamãe e papai, amo você. Amo você. Aí tem uma frase que diz assim, Tiago Marcelino, netinho precioso, saiba de uma coisa. Amar a Jesus traz salvação real. Esse é o ponto que faz toda a diferença. Quando os pais passam a educar seus filhos, passam a disciplinar seus filhos, eles têm como alvo que os filhos passem a amar a Jesus. Toda a diferença está nisso. Você entendeu? Um ponto muito bom. Tudo bem, irmã? Mas eu gostei da sua exposição, mas gostei que a senhora trouxe esse elemento que eu não tinha anunciado e trouxe mais luz para nosso estudo. Pois não? O irmão, ele recorda a história de Eli, que tinha os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, e que cuidou também, instruiu Samuel. E ele lembra que os filhos de Eli foram mortos de forma trágica, e, em oposto, Samuel foi abençoado pelo Senhor Deus. E ele questiona se essa conclusão na vida de todos foi um ato do Senhor Deus em resposta às atitudes deles, né? Os filhos de Eli de forma negativa e Samuel de forma positiva. O senhor faz cada pergunta, né? Legal. Bem, o texto que ele se refere está em 1 Samuel, capítulo 2. E é interessante ver como 1 Samuel 2... é uma questão muito importante para o momento que estamos trabalhando. Vejam bem o que aconteceu. No versículo 27, diz assim, veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, Eli era o pai dos referidos aqui pelo irmão. Não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, falando a Eli, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Agora o pecado de Eli, hein? Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizesse na minha morada? E tu, vamos ler juntos esse final de versículo 29, por gentileza, bem alto. E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e ele vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Vamos parar aqui. De fato, Eli teve o privilégio de receber uma criança, porque o Senhor Deus deu a Ana o seu filho único, o primeiro filho dela, Samuel. E como Ana tinha feito um voto de que o filho que o Senhor
lhe desse, ela entregaria para que servisse ao Senhor desde cedo, todos os dias da sua vida. E ela entregou aquele que representava o Senhor Deus, que era o sumo sacerdote Eli. Samuel, portanto, foi criado naquele ambiente corrompido. Sim, e é interessante ver isso. Mas o que acontecia? Eli, com seus 2 filhos, segundo o texto bíblico, fizeram o que não era devido, o que não honrava o Senhor. Eles tomaram da melhor parte do sacrifício que o povo lhe trazia. Tudo bem? Muito claro. E tu, olha só, e tu, porque honras a teu filho mais do que a mim. Esse era o problema de Eli para com os seus filhos. Eli não honrava a Deus, mas tinha medo dos seus filhos e honrava mais os seus filhos. A providência, que é a maneira de Deus dirigir o mundo, governando, dirigindo, distribuindo, a providência fez com que, mesmo Samuel estando num ambiente inóspito, um ambiente adverso, um ambiente perverso, tivesse a criação e aprendesse a respeitar aquele que era seu pai, entre aspas, Eli, porque a mão do Senhor estava sobre ele. Resultado, o Senhor preservou a Samuel, mas o Senhor queria vingar tanto colocar vingança sobre Eli quanto seus 2 filhos, porque os 3 desonraram o Senhor. Por isso, eu leio o versículo 30 para terminar a resposta ao irmão. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Aplicando agora essa pergunta e a resposta divina para nós que aqui estamos nessa manhã, preste atenção. Todos os pais que não disciplinam seus filhos, não corrigem seus filhos, não batem nos seus filhos, segundo a palavra do Senhor que diz que quem ama seus filhos cedo usa vara, cedo disciplina, porque os ama. Todos os pais que agem assim estão honrando aos olhos do Senhor Deus mais a seus filhos do que aos seus pais. Vocês ouviram o que eu disse? Eu vou repetir. Vocês ouviram o que eu acabei de dizer? Pais, disciplinar filhos é obediência à palavra do Senhor. Não disciplinar filhos é desobediência à palavra do Senhor. Logo, aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Por isso é que muitos pais amargam desgraças. Muitos pais veem seus filhos dando muxoxo e continuadamente dando muxoxo. Por isso seus pais veem filhos que não respeitam-nos ou não os respeitam. Por quê? Porque não amaram seus filhos, consequentemente, não serão amados por seus filhos. Nesse ponto, irmãos, devemos ter a nosso Senhor Jesus como modelo de respeito para com os pais, pois dele está escrito, e desceu com eles os pais para Nazaré, e era-lhes submisso. Então, a pergunta é: temos tratado a nossos pais com a dignidade que o próprio Deus lhes conferiu? Ele fez com que meu pai e minha mãe fossem minhas autoridades. Sim, os pais foram constituídos pelo Senhor. Então, o Senhor quer que os filhos respeitem a seus pais. O Senhor quer que seus filhos honrem os seus pais. E quando eles aprendem de modo correto a honrar seus pais,
eles estarão honrando a quem, irmãos? O Senhor. Mas quando não honram seus pais, eles estarão, consequentemente, desonrando ao Senhor. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos dê, mesmo num ponto em que estamos, não importa o ponto que estamos, que nos dê arrependimento e que nos ajude para que nós amemos nossos filhos e os nossos filhos aprendam a nos amar, mas amar de forma correta. Por quê? Porque eles aprenderam a amar ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiquemos em pé, meus irmãos e irmãs, por favor.